Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a luxação do ombro, que é uma das luxações mais frequentes que nós temos no esqueleto humano. Para ficar bem claro, eu vou pegar aqui o modelo do ombro, né? Então nós temos aqui a clavícula, esse é meu ombro direito, tá certo? A clavícula, a escápula, né? A pá, e aqui o húmero, né? O braço. Então você tem essa bola, que é a cabeça do húmero, ela se encaixa aqui na escápula. Então você tem os movimentos para frente, para trás, para o lado, tem essa parte aqui interna da escápula que nós chamamos de glenoide, que é onde a cabeça do húmero se articula. E para que haja todos esses movimentos de uma forma estável, nós temos vários ligamentos na região do ombro. São ligamentos que ajudam a estabilizar a cabeça do húmero para que ela não desloque para frente ou ela desloque para trás. Você tem uma estrutura óssea também que garante estabilidade juntamente com a parte ligamentar. Quando alguma coisa não funciona direito, seja uma parte, ocorre uma lesão ligamentar ou se você tem alguma alteração óssea, existe a possibilidade do braço sair fora do lugar, que é uma situação extremamente desconfortável. Basicamente, nós temos dois tipos de luxação do ombro. Didaticamente, nós dividimos a luxação traumática e as luxações também não traumáticas, atraumáticas, né? Então, a primeira, que é a mais frequente, 90 a 95% das vezes a gente fala sobre uma luxação traumática. Então, o paciente, por exemplo, estava jogando bola, caiu com o braço estendido e pela intensidade, a energia naquele movimento, ocorre um deslocamento da cabeça humeral. E quando ocorre esse deslocamento, para que ela saia fora do lugar, normalmente ocorrem lesões ligamentares. O ligamento que está preso ao osso, ele se solta do osso. O braço depois, quando volta para o lugar, aquele ligamento fica na posição, só que ele não está mais aderido. Existe uma frouxidão ali, existe um descolamento daquele ligamento. E isso explica até porque é muito frequente o paciente, após uma primeira luxação, começar a apresentar episódios recorrentes de luxação, que a gente chama de luxação recidivante. Então a pessoa às vezes saiu fora do lugar, foi ao médico, ou às vezes ela mesma conseguiu colocar, às vezes o médico precisa fazer algumas manobras para o ombro voltar ao lugar, mas aí depois de 3, 6 meses, às vezes num movimento até relativamente simples, a pessoa vai pegar, por exemplo, um objeto no banco de trás do carro e naquela situação o braço desloca novamente. E a partir daí começam a haver outros episódios, isso nós chamamos de luxação recidivante. Então, nesses casos traumáticos, você identifica um episódio e a partir daí existem outros episódios recorrentes. Uma outra situação que é menos frequente, que a pessoa fala que sente que o braço sai fora do lugar, mas nunca teve nenhuma pancada, nunca teve nenhum acidente. Isso normalmente é uma situação mais rara e está relacionada com uma frouxidão. O paciente tem ligamentos já frouxos naturalmente. Isso predispõe a cabeça do húmero pode se deslocar mais facilmente do lugar. Eu vou tratar mais especificamente desses casos traumáticos, que é a grande maioria dos casos que nos procuram. Em relação ao tratamento, nós temos que considerar algumas coisas. Então, o número de luxações que o paciente já teve, pacientes que já apresentaram 3, 4, 5 vezes, são pacientes jovens e isso causa um desconforto e uma limitação para as atividades do dia a dia. Normalmente, o tratamento para esses pacientes é o tratamento cirúrgico. Você precisa corrigir essas lesões que existem nos ligamentos, para que isso fique firme, para que isso fique estável, o paciente não tenha mais essas luxações. Isso hoje, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer de uma forma pouco invasiva, que é através da artroscopia, através de pequenos orifícios aqui na região do ombro. A gente coloca uma câmerazinha dentro da articulação e com alguns aparelhinhos especiais, nós conseguimos reconstituir a anatomia do ombro e estabilizar o ombro. O paciente, depois de um processo de reabilitação, consegue retomar suas atividades normais. Em algumas situações em que já existe um desgaste ósseo, quando o osso sai fora do lugar uma vez, sai 2 vezes, começa a haver uma erosão óssea ali na glenoide,
o médico vai ter que avaliar isso através de exames de radiografias, tomografias ou ressonância magnética. Existem alguns casos que a artroscopia não está mais indicada e você tem que fazer uma cirurgia aberta, que é uma técnica chamada de Latarjet, que também resolve o problema do paciente quando bem indicada. Então, as luxações do ombro, casos recorrentes, pacientes jovens, normalmente esses pacientes necessitam de cirurgia. Pacientes que têm uma idade um pouco mais avançada, às vezes também pode acontecer, um paciente de 50, 60 anos sofreu uma queda e luxar o ombro num primeiro episódio. Esses casos são casos particulares, porque pode até haver lesões associadas dos tendões, né? Os tendões do manguito rotador do ombro podem se machucar, então isso já foge um pouco desse quadro traumático no paciente mais jovem e esses casos devem ser analisados individualmente. O médico vai ter que avaliar se vai precisar fazer uma cirurgia, se o tendão está roto, é uma coisa muito particular. Tá certo? Então, esses pontos que eu queria discutir, esclarecer. Se ainda tiverem alguma dúvida, alguma questão para perguntar, eu fico à disposição para responder, podem me escrever.